Vitor Pereira continua no Flamengo, mas se perdeu o Campeonato Carioca, já sabe, né? Ângelo, Flamengo aumenta a proposta e o jogador fica perto aí de ser jogador do Flamengo. Tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo de hoje, galera. Então você que está chegando aqui a primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele like também que é muito importante, compartilha, né, o vídeo com os seus amigos. Vamos repercutir aqui bastante esse momento do Flamengo, depois de perder mais um título agora no Maracanã, né, nos pênaltis para o Del Valle, depois da vitória no tempo normal, de 1-0, que não foi suficiente para conquistar o título, né, na prorrogação, e nos pênaltis ali o Rascaeta perde o pênalti e o Del Valle é campeão. A pressão, né, em Vitor Pereira só aumenta depois de mais um fracasso, né, podemos colocar assim, dentro do Maracanã, mais de 71 mil torcedores, recorde de público no Maracanã, a torcida deu um espetáculo, né, todas as torcidas, né, juntas ali, cantaram o tempo inteiro, voltaram até cantar o Mengo. Então, assim, foi uma festa maravilhosa que a torcida fez, empurrou o time o jogo inteiro, não criticou o time, não criticou o treinador, apenas no final ali do jogo, quando estava se caminhando para o 0-0, que a torcida puxou um coro de time sem vergonha, e logo depois acabou saindo o gol, e na prorrogação foi só incentivo também, como nos pênaltis. É fato, né, que dentro dos bastidores do Flamengo, a pressão para demitir o Vitor Pereira aumentou e aumentou muito. E o presidente Rodolfo Landim, né, deu uma entrevista para o Mauro César, lá no canal, né, do Mauro César, via Zap, né, via WhatsApp. Ele respondeu perguntas para o Mauro e o Mauro fez o vídeo lá, né, também depois assistam lá o vídeo do Mauro César, lá no canal do Mauro César. E dentre, né, as perguntas que o Mauro fez ao Landim, ele fala de respaldo, se o Vitor Pereira continua no Flamengo. E o Landim responde que continua convicto no trabalho, né, do Vitor Pereira, que gostou ontem do primeiro tempo, né, que o time vai evoluir, que já mostrou uma evolução e que ele acredita firmemente aí no trabalho de Vitor Pereira e na continuação, né, desse trabalho. Porém, né, o Vene Casagrande trouxe a informação que se perder o Carioca, dificilmente Vitor Pereira continua. E é óbvio, meus amigos, a gente vive, né, numa cultura resultadista. Se os resultados não vêm, normal que se tenha troca. Mesmo que tenha tido um planejamento totalmente errado, mais de 42 dias de férias, né, reforços que até agora não chegaram, como foi prometido pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, né, à torcida do Flamengo e ao próprio Vitor Pereira, que pediu alguns reforços pontuais ali para o time, como um jogador de velocidade pelo lado, como também um volante, né, de marcação, um meia de criação, e até agora não foi atendido esses pedidos, né, do Vitor Pereira. Mas a cobrança, a pressão, ela é muito grande, só aumenta, como eu falei, né, após mais um fracasso. E se o Campeonato Carioca, que Landim fala nessa entrevista para o Mauro César, que é preparação, pensando nos principais campeonatos do ano, né, como Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, mas a gente sabe também, meus amigos, que se perder a pressão vai ficar enorme, né, dentro dos bastidores do Flamengo, torcida, youtubers, e aí vai ser muito difícil realmente de continuar o trabalho, né, o Vitor Pereira. Mas Landim, por enquanto, garante essa permanência. E o Mauro faz uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Que ele pergunta: se o Vitor Pereira, né, quiser mudar o time, né, colocar quem ele quiser no banco, você vai dar respaldo como presidente para o trabalho dele? E Rodolfo Landim foi categórico ao afirmar que sim, que ele tem carta branca para escalar o time da forma que ele quer. E aí eu coloco aqui, para mim esse Vitor Pereira do Flamengo está bem diferente
do Vitor Pereira que a gente conhece, que quem estudou, quem acompanhou a carreira do Vitor Pereira, está vendo que está bem diferente. Ao cobrar poucos jogadores, a simplesmente, né, não trocar o time, mesmo quando esse time não consegue, né, desempenhar. Ontem, por exemplo, demorou a fazer as substituições, que até melhoraram o time no segundo tempo, que o Everton Ribeiro cansou, o Arrascaeta não está jogando nada, e ele mesmo admitiu que está, né, abaixo tecnicamente, garantiu que fisicamente não, curioso, né? Pedro também fez uma partida muito ruim, então, né, foi um Flamengo que no segundo tempo caiu muito de produção. No primeiro tempo fez um bom primeiro tempo, teve chances claras de fazer o gol, não fez. No segundo tempo caiu. Quando entra o Matheus Gonçalves, Cebolinha e Gerson, o time melhora, né? O time melhora no segundo tempo, mas também não consegue ser incisivo para conseguir a vitória na prorrogação. O Rascaeta faz o gol no finalzinho, depois de um passe do Cebolinha, mas na prorrogação não conseguiu, né, fazer aí o segundo gol, o gol do título. E aí, né, o Mauro continua com o Landim e ele faz uma pergunta sobre o Marcos Braz. Marcos Braz também sofre muita pressão interna no Flamengo, meus amigos. Muita pressão. Perguntado se o Landim trocaria, tiraria Marcos Braz, o Landim também foi categórico e falou que não tem nada, né, de saída de Marcos Braz, que sim, pedem a ele admite isso, que pedem a ele, né, a saída do Marcos Braz, mas ele falou que o Braz entrou em 2019 com ele e vai sair em 2024 com ele, a não ser que o próprio Marcos Braz queira sair antes. Então ele garante a permanência também do Marcos Braz. Isso aí, Landim, né? Mas é claro isso, meus amigos. Eu sei que muita gente pede Marcos Braz fora, né? E tem suas razões para isso. Mas é óbvio que o Landim não vai tirar o Braz. E por que que não? Porque o Braz é o escudo do Landim. É. Quem que bota a cara aí nas derrotas, situações, é o Marcos Braz. O Landim não bota a cara. Então quem é que toma as porradas pelas contratações de treinador, de jogador, que seja, é o Braz. Então o Braz é o escudo do Landim. Então o Landim não tem, além de ter grande força política dentro do Flamengo também, mas o Landim não tem a menor vontade de tirar o Marcos Braz por esses motivos. Ele é um escudo, né, para o presidente do Flamengo. E aí, né, o Mauro pergunta também sobre o Dorival Júnior, né? E aí o Landim prefere não comentar, ele fala que não vai comentar, mas que foi parte interna. E aí, meus amigos, quem acompanha aqui o canal Bruno Castanha já sabe, né, dessa informação há muito tempo, que foi o Landim que não quis renovar com o Dorival, o Braz ia renovar, né? Mas por conta de não só de queda de desempenho, né, na reta final ali das competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, mas também interna, como, por exemplo, a falta de cobrança do Dorival perante o elenco, aquele estilo mais paisão, né, de comandar isso. E aquela entrevista que a gente já mostrou aqui para vocês também no canal do Dorival, né, falando que esse time está cansado, esse time não pode ser cobrado, eles se empenharam muito pelos títulos, pegou muito mal. E foi isso e mais algumas coisas aí que fizeram o Flamengo não renovar. O Flamengo não mandou embora o Dorival, apenas não quis a renovação de contrato do Dorival Júnior. Então, ele também, né, isso também é uma informação que a gente já passa aqui. E um fato curioso, que eu até comentei na live da tarde de ontem, quem assistiu, né, é que eu vi um comentário no Twitter, né, lá do meu amigo Tosa, que é conselheiro do Flamengo e uma chapa, né, opositora ao grupo do Rodolfo Landim, e o Cacau Cota, né, que é da gestão aí do Landim, comentou, né, e falou lá que o Tosa estava sendo oportunista porque teve 6 anos no poder, falando no caso, né, de quando o Eduardo Bandeira era presidente do Flamengo, e enquanto estava ganhando, estava tudo certo. Agora começaram a reclamar e que isso gera oportunismo. Aí eu vendo aquilo, né, não me envolvo em política, né, do Flamengo, eu fiquei pensando, então é verdade.
Se está ganhando, está tudo certo. Se está perdendo, é um problema. Então, olha só, não dá para se levar a sério um planejamento que a gente sabe que não tem, que não é profissional, onde se está ganhando está tudo bem, se está perdendo, aí que é o problema. Isso me preocupa bastante. Né? Do futuro do Flamengo, como vai ser? A gente vê as outras equipes aí com SAF, né, com as coisas melhorando cada vez mais. O Carioca desse ano já não vai ser tão fácil como os anos anteriores. Né? Você já tem aí as equipes, né, se preparando e se qualificando mais o elenco. Então isso me preocupa muito do futuro do Flamengo. O que vai ser? Ah, mas se perder o Carioca, o Vitor Pereira sai. Beleza, e quem vai ser o treinador? Né? Será que um estrangeiro aceitaria vir para o Flamengo? Triturador de treinador? Será que seria o Tite? Que eu particularmente ficaria muito triste se o Flamengo toma essa decisão de ter o Tite. Algum outro brasileiro? Porque Jorge Jesus, não sei se volta. E se voltar, teria que ser lá só em junho. O Campeonato Carioca acaba agora, né? Em março para abril. E aí, abril, como é que ficaria isso, meus amigos? Eu torço muito para que o trabalho desenvolva, né? Que o Vitor Pereira consiga, né, dar um padrão para esse time, as vitórias apareçam, o título carioca também. Mas se isso não acontecer, a gente já sabe como é culturalmente aqui no Brasil. E se a pressão já está grande, né, de muitos torcedores já pedindo, né, uma demissão de Vitor Pereira, fica imaginando se perder o Carioca, vai ficar realmente sustentável. Mas eu espero, sinceramente, a partir de domingo, meus amigos, que, né, Vitor Pereira escale quem tiver que escalar, quem tiver bem, para equilibrar mais o time. Espero que ele faça isso. Espero que tenha coragem de fazer isso, porque a torcida do Flamengo também espera isso. Um treinador corajoso para botar quem tiver que botar no banco, caso tenha essa necessidade. O treinador que lá no Corinthians barrou Gil, barrou Fagner, que Roger Guedes ficou barrado também enquanto não ajudou, não ajudava na recomposição. Voltou ao time quando começou a ajudar mais. Esse Vitor Pereira até agora não apareceu no Flamengo. Será que agora passou a Recopa aí? Hoje, por exemplo, está completando 2 meses de Vitor Pereira no Flamengo. Dia 2 de março. Será que a partir de domingo teremos uma outra postura do treinador? Vamos aguardar, eu estou ansioso para ver o que vai acontecer. Meus amigos, quem está voltando, mudando aqui de assunto, quem está voltando a treinar é Vitor Hugo, né? Ele que sofreu uma fratura no pé no primeiro jogo do Campeonato Carioca, né? Está voltando agora, já está na transição e brevemente vai estar aí reforçando mais uma opção aí que Vitor Pereira vai ganhar para o meio de campo, onde já perdeu ali jogadores, inclusive o Pulgar agora com um mês fora também. Então, meus amigos, comente aí, né, o que você acha dessa questão do Landim. Vai dar respaldo realmente ao Vitor Pereira? E você é a favor ou não da continuidade do trabalho do Vitor Pereira? O que você pensa sobre isso? Escreva aqui no comentário, até para a gente ter um termômetro do que a torcida do Flamengo, né, está pensando nesse momento. Tá? É muito importante a participação de vocês. Não esqueça aqui também de deixar o like, que é muito importante, e se inscrever no canal. Você que está assistindo agora ainda, não está inscrito ainda, clica aqui embaixo, se inscreva no canal, né? Ajude o nosso canal aí a estar crescendo cada vez mais, trazendo muita informação e muita análise para vocês. Tá bom? Sobre o mercado da bola, eu tenho 2 informações para passar para vocês. A primeira, uma aí que já o Vieira Casagrande já trouxe, a gente já trouxe aqui, né, em alguns momentos, que está tudo encaminhado com o Ângelo, com a família dele, com o staff, e que só falta acertar com o Santos, e que as partes já estavam conversando e estavam se alinhando, né, para fechar com o Santos. Pois bem, ontem o Vene trouxe a informação também que o Flamengo aumentou essa proposta e está muito perto aí de Ângelo de ser sacramentado e de Ângelo ser jogador do Flamengo. E eu também vejo uma opinião muito dividida em relação a isso, né? De algumas pessoas não querem o Ângelo, outras querem. Me perguntam muito se o Ângelo chegar, vai tirar o espaço do Matheus Gonçalves. Não vejo dessa forma. Até porque o Matheus Gonçalves ele vem entrando geralmente jogando por dentro. Ontem, no jogo, ontem, é que ele entrou jogando aberto pelo lado direito. Mas ele vinha jogando os outros jogos, inclusive contra o Botafogo, jogando por dentro como um meia, e é onde o Vitor Pereira quer usar o Matheus Gonçalves. Então, não. A vinda do Ângelo não interfere, tá,
nas oportunidades que o Matheus Gonçalves vai ter. E eu acredito, falei isso na live, que o garoto tá pedindo passagem, irmão. Bota o Matheus Gonçalves para jogar, Vitor Pereira. Tem 17 anos, não pode ser atrelar a responsabilidade em cima dele, né, de fazer a diferença, mas o garoto é ousado, ele vai para dentro, ele tem qualidade. Escale o garoto, bote o garoto para jogar, dê mais tempo para o garoto jogar, que ele já mostrou, né, que tem qualidade. O cara entra num jogo, numa rabuda, precisando de um gol, numa decisão de Recopa, com o Maracanã lotado, e ele vai para dentro sem medo nenhum. Claro, pode perder uma bola ou outra, normal, mas não tem medo, é ousado. Coloque o garoto para jogar, Vitor Pereira. Coloque, porque é um jogador diferente. Matheus Gonçalves é diferente, tá? Outra informação sobre o mercado da bola, o Robinho RN trouxe lá no canal dele, né, em parceria com o canal Bruno Castanha, que após, né, a derrota nos pênaltis do Flamengo e Del Valle pela Recopa, Marco Braz foi jantar, né, depois do jogo, e aí ligou aí para pessoas, empresários, para perguntar se tinha volante disponível no mercado. Porque o Flamengo quer contratar um volante. E aí eu pergunto, o Flamengo não tem centro de inteligência? O Flamengo funciona como? O Flamengo não tem uma lista já com jogadores que interessam para ele saber se esses jogadores têm disponibilidade ou não? Ele precisa perguntar, tem algum disponível aí? O cara vai falar, tem aqui, ó, fulano, ciclano e beltrano. Aí ele fala, então ciclano acho que é bom, mas quanto tá? Tá tanto. Não, tá caro. E assim o Flamengo não contrata ninguém. Há aqueles que falam, o time do Flamengo é bom, concordo, o time do Flamengo é muito bom, mas já viu que é desequilibrado, né? Ontem, por exemplo, quando o Pedro sai com cãibra já no segundo tempo, com dor muscular, lembra que ele estava com problema muscular, entra o Mateusão, que é garoto, entrou o Matheus Gonçalves, que é outro garoto, né? Na volância, agora você tinha no banco ontem só o Igor Jesus. Então, será que realmente o Flamengo não precisa? Por exemplo, o Felipe Luiz está machucado, a gente não sabe quando volta. Lateral esquerdo só tem o Ayrton Lucas, ele está jogando improvisado, jogou o Cleito, jogou o Wesley. Então, é um time desequilibrado e que precisa, sim, de reforço, até para o treinador ter variações de jogo, né? Não cobramos tanto que tenha variações de jogo, precisa ter peças para isso também. Então, o Flamengo precisa, pelo menos, aí alguns reforços pontuais para dar mais opções a Vitor Pereira, né, no decorrer do trabalho. Vamos ver também qual o time que Vitor Pereira vai botar a campo no domingo contra o Vasco. Vai com o mesmo time de ontem, vai fazer alguma mudança? Eu juro que eu estou na expectativa muito grande em relação a isso. E quero deixar aqui mais um recado. Depois leiam, tá, a coluna lá do Mansur no GE. Tá muito interessante, vale a pena a leitura. O Mansur é um dos melhores aí jornalistas que tem hoje para fazer qualquer tipo de análise, né, de futebol. Compensação, tem outro lá no GE que, meu Deus do céu, como é fraco. Meus amigos, vou ficando por aqui, agradecendo demais a participação de todos. Lembrando que mais tarde tem live, né, aqui no canal Bruno Castanha, e eu conto sempre com a participação de vocês, tá bom? Deixa aquele like aí, você que está no chat agora com a gente, deixa aquele like, é muito importante. Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, grupo Telegram, ajude o canal do Castanha a crescer e vai ficar sempre muito bem informado. Leve esse conteúdo para aquele teu amigo rubro-negro que não está tão bem informado assim, para ele ficar muito bem informado. Assista na hora do almoço, em qualquer horário, que é um videozinho curtinho, dá para você assistir tranquilo. Valeu, meus amigos? Deixa aquele like no final, não esquece não, a galera tá saindo sem deixar o like. Deixa aquele like aí, a gente se encontra mais tarde aqui na nossa live. Valeu? Saudações, Bruno, aquele abraço. E ó, planejamento do Flamengo. Vamos profissionalizar o futebol, por favor. Tá na hora. Saudações.